Bem, e aí nós já estamos aí no tema. Afetividade, agora hoje nós vamos dizer a terminologia, não? Essa palavra, etimologicamente falando em latim, é affectus. Né? E affectus quer dizer tocado. E aqui já está toda a abertura do leque que nós demos hoje de manhã. Não? Dizemos assim, o nosso toque nos leva a estar em uma profunda relação com o mundo, com a realidade que nos cerca. Não? É uma experiência, dizemos, e uma reação. Toda vez que nós tocamos alguma coisa, a gente tem uma reação, né? Ou de susto, ou de alegria, ou de satisfação, que ontem bem dizia Amanda, não? Dá essa satisfação da ordem. Eu toquei, dei ordem, que delícia. Ou seja, eu comi uma coisa, toquei, experimentei, reagi, que delícia. E assim por diante. Eu vi algo bonito. Ontem, por exemplo, o que ela nos fez, a Juliana? Fechem os olhos para vocês entrarem na praça, porque eu e Monique, nós estávamos todas cheias de alegria para ver a Praça dos Papas, né? Fechem os olhos, e nós duas assim, de repente, que beleza. Não é assim? Experiência e reação. Eu gostaria que vocês estivessem assim, realmente experimentando. E isso não vem dos olhos, vem da afetividade. Não? Eu quero que isso fique bem fácil para vocês. Afetividade, então, é tocar. E eu toco, porque é fácil falar assim de coisas, não é abstrata a afetividade. É aquilo que a gente usa desde manhã até no anoitecer. E aí é interessante a gente ver que é essa capacidade de sentir-se atraído e tocado por alguém ou por alguma coisa. E eu não sei na experiência de vocês, mas eu tenho várias experiências de pessoas que têm medo do toque. Eu até coloquei ali. Muitas vezes temos medo de sentir atração. O problema, gente, não é... Ontem eu estava na missa. Na missa? Não, onde que nós estávamos? Não, no aeroporto. Eu estava fazendo a fila, mas passou um rapaz, um moço, um jovem, mas é tão lindo. E eu falei, puxa vida, a beleza chegou em você e ficou, né? Dentro de mim. O que é isso, gente? Não é atração? Vocês, quando vêem uma pessoa bonita, não vem espontâneo dizer, mas como é bonito esse rapaz, ou como é bonita essa moça, né? Esse não é o problema, porque isso faz parte de nós. Ou então você vê uma pessoa, uma vez eu estava na Alemanha, morava ali, nós tínhamos morava na montanha, então tinha dizemos assim, um campo lindo, só a superior e eu passeando. De repente nós vimos uma mulher que passava. Eu disse, mas é feia que dói. Mas como sabe ser feia? E falei em voz alta para a irmã superior, eu falei assim, você também, né? Gente, vocês acreditam que aquela mulher era brasileira? Eu falei, bom, ela não vai entender, porque essa era alemã, né? E falei em português. Depois de muito tempo, nós fomos conhecer essa Celeste. Lembro até hoje o nome dela, Celeste, brasileira. Em um encontro assim bonito de gente no Oktoberfest, né? A festa do mês de outubro. E eu me dei conta, gente, aquela mulher que eu falei que era feia, né? E uma mulher super ótima, assim, muito... Ela escutou, eu falei, faltava pouco para ela não bater em mim, né? E a Ana depois disse, Maria Ângela, você lembra da frase tua? Você acha que eu não lembro? O que era isso? É a atração que me veio espontâneo. Eu tinha 20 anos. Hoje, talvez, é isso que eu quero dizer para você. O afeto, o afetivo, ele nos leva a reagir. O que vai acontecer com a maturidade nossa? Eu não vou ser mais somente impulsionada daquele átimo, porque é um impulso. Nós vamos ver na radiografia que a gente tem alguns impulsos. E vem do afetivo. Quando eu falo é feio, é bonito,
não? É exagerado, não é, isso é gordo, é magro. Tudo é o atrativo que me faz dizer. Com a maturidade, a gente vai assim, aprendendo a controlar. E que não quer dizer não ter mais atração, né? Quando a gente é jovem, é muito assim, impulsivo. Que feia, que bonito, não? Ou então a gente reage súbito, ou seja, imediato, né? Tem gente que, por exemplo, na comunidade, né, fala, defende, tudo isso é reação. Porém, reação justa. O que não está certo ali? Ainda é uma pequena transformação da reação para um equilíbrio. E a gente aprende, né? Aprende a partir do saber, ver se vocês me entendem. Depois que eu entendo porque eu sou muito impulsiva, eu vou aprender a controlar os meus impulsos muito pacificamente. E eu não estou falando de coisa difícil nem impossível. Ou seja, provavelmente, nós vamos até assim aprender isso também hoje, que as nossas reações impulsivas, elas provêm de um sentimento, que nós vamos ver que o afeto ele tem aqui a ver com emoção e sentimento. O sentimento que a gente traz hoje de adulto é muito forte dentro de nós. Não é mais emoção. Porque a emoção ela é momentânea. Ai, que bonito. Ai, que belo. Não? Ai, que emoção quando eu vi aquele homem. Nossa, me deu uma alegria, bateu o coração, essas coisas, não é? Isso faz parte da vida. Mas o sentimento, ele perdura. Talvez as pessoas muito impulsivas, ou seja, que reagem de imediato ou se bloqueiam, elas são carregadas de um sentimento, de um profundo sentimento de abandono, vazio. E a gente vai entender isso depois. Vocês estão entendendo? Porque aí a gente parte daquela infância do neném recém-nascido, né? Que talvez experimentou poucos toques da mãe, do pai, das pessoas significativas e foi se fechando ao mundo dos afetos. É difícil entender isso? Se vocês entendem essa parte aqui, olha, eu estou feliz, já vou embora, né? Porque é muito importante entender que a energia afetiva está aqui, tá? E não sei se vocês conhecem ou também fazem essa experiência do medo. Não? Do medo, mas o medo ele é muito genérico, como é que fala? Geral, né? O medo tem vários nomes. Por exemplo, medo de cachorro, né? Medo do escuro. Tá vendo? É sempre medo. Medo de que você me diz uma palavra que vai me ofender. É sempre medo. Não? O medo é muito... Então, a gente tem que começar a dar nomes aos medos, né? O medo pode ser uma profunda insegurança. Por exemplo, do cachorro a gente é muito insegura. Você não sabe se o cachorro vai morder ou não. O medo pode ser, dizemos assim, a incapacidade de, dizemos assim, suportar uma frustração. O escuro é sempre inseguro, não? Então, o medo do escuro é sempre insegurança. E assim por diante. Ele vai tendo, assim, outros nomes quando você entende qual é a emoção que você está provando diante da situação. Me explico? Estou diante do escuro, tenho medo. Ou seja, vou viajar de Londres para a França. Nossa Senhora, o que será que eu vou encontrar lá? Não é? É um medinho que a gente fala, mas é insegurança. Não tem problema isso. O bonito é dizer, nisso eu estou insegura e por isso me está causando medo. Né? Então, assim, você vai administrando essa reação que faz parte do teu afetivo com tranquilidade. Né? Aí a gente vai se tornando, dizemos assim, aquela água transformada em vinho devagar,
porque eu vou assumindo que isso faz parte da minha vida. Dizer que você tem medo de ser tocado não é um problema. Porque faz parte da tua experiência que ainda você vai descobrir nesses dias, se Deus quiser, né? Eu sou muito positiva nesse ponto. Que ali faz parte de uma tua experiência. O problema vai ser o que você vai fazer dessa experiência. Você vai continuar assim ou você vai aprender a administrar? Né? É bem importante entender isso. Por exemplo, essa questão de reação. Experiência e reação. Vocês sabem, né? Porque eu ainda repito, porque é muito novo para mim. Eu fiz a experiência, já é 7 de setembro de 2013, da morte da minha mãe. Eu ainda hoje tenho algumas reações. Não é todo dia, não. Então, o dia que eu estava terminando, concluindo de preparar para vocês, eu estava procurando coisas lá e achei um PowerPoint que as vizinhas, as amigas da minha mãe, as jovens, fizeram para a mamãe. E passaram no dia dia da missa do corpo presente. Mas eu estava tão assim, perdida, que eu acho que eu não vi. E se eu vi, eu não reagi. E se eu vi, eu não senti muita coisa. Porque eu acho que a dor era maior de tudo aquilo ali que eu via, não? Gente do céu. Mas eu chorei. E vi 2 vezes. E vi um texto lindo, lindo. Fotografias bonitas. Elas andaram lá em casa, pegaram as fotos, não? E tem tudo o perfil da minha mãe ali. Estou contando aqui para vocês. Mas daquele choro, daquela minha reação, eu fui dormir com uma belezinha. Dormi tranquila, acordei bem. Eu admiti, não, agora pode chorar. Né? Eu me permiti de ter uma reação daquela... O problema não é reagir, como o brasileiro fala, desabafar, e ficar amanhã, outro dia chorando de novo, ficar falando para os outros, minha mãe morreu. Não. Eu acho assim que são aquelas experiências e aquelas reações que fazem parte da vida. Né? Sei que é um luto que a gente está elaborando e que normalmente uma experiência positiva com uma pessoa que você ama é impossível que você cancele. Agora, quando a gente fala assim, aquela lá chora sempre, aquela lá... Não. Agora, o problema é... O chorar não é problema. Chorar é uma reação que traz em si uma explicação de um sentimento. Né? Eu lembro que quando eu fazia terapia, às vezes eu saía chorando. Aconteceu alguma coisa? Não, morreu minha mãe. Não tinha morrido nada, mas eu estava saindo da terapia. Mas para dizer, eu estava achando uma solução ali para me responder bem, né? Porque eu não vou falar, eu fui na terapia, eu chorei. O que o outro tem a ver com isso? Então, eu penso que isso faz parte dessa experiência do afetivo, do afeto. Do tocar e reagir. Como diz o italiano, mi sono spiegata? Me expliquei? Podemos ir, né? Tem alguma pergunta? Bem, o afeto, então, é uma complexidade dinâmica. Eu não sei se a tradução tem complexidade, não, mas não é complexidade no sentido negativo, não. Ele requer, ou ele traz em si uma coisa, uma dinamicidade de sentimentos e de emoções. Né? Outra definição. Primeiro é ser tocado. Essa segunda seria, é tão complexo o afeto que ele mexe, dizemos assim, ele toca a nossa realidade, dizemos assim, dos sentimentos e das emoções. Para a gente entender melhor o afeto, a gente vai ter que saber, e vocês hoje não vão poder mais confundir o que é sentimento, o que é, dizemos assim, o que é emoção. Hã? Um diz assim, é a mesma coisa? É isso? Aqui se trata da mesma área, da nossa afetividade. E geralmente a gente fala assim, que as emoções, né? Ai, que emoção. A gente fala, ai, que emoção. Usa isso, você é muito emotiva. Ai, que emoção. Mas o que é isso? Né? Ou então a gente dizia assim, que é um estado interno. Ou seja,
é uma experiência interior. O estado ele pode ser fixo ou ele pode ser assim, a gente fala assim, eu tenho uma ânsia de estado e uma ânsia, dizemos assim, uma ansiedade de estado e uma ansiedade de prestação. Ou seja, quando eu tenho que fazer prova, eu tenho uma ansiedade de prestação. Prestação é a prova. Eu tenho que ir no médico, nossa, bate o coração, fico assim, emocionada. O meu estado, dizemos assim, interior, fica agitado. Por quê? Porque eu tenho que fazer algo. Vou no dentista, pelo amor de Deus, eu gosto, quer dizer que para mim não é problema. Eu adoro ir no dentista, né? Assim, porque eu gosto dos dentes bonitos, né? E assim por diante. Eu vou no médico, ai meu Deus, o que ele vai falar? E aí você fica emocionada, né? Pressão que vai. Outro dia eu fui fazer o exame de sangue e estava quase sofrendo um acidente lá em Roma, não? Mas por pouco. Quando a enfermeira foi pegar minha veia, eu falei, irmã, a veia da senhora hoje eu não acho. E a minha veia é muito fácil. Eu disse para ela, olha, eu estou num estado emocional muito forte, porque eu quase sofri um acidente, então eu devo ter criado algumas tensões que... ela falou, nossa, eu nunca vi isso. E ela estava quase quebrando a agulha no meu braço. Não, espera um pouquinho, deixa passar um pouquinho esse meu estado de emoção forte, de medo, que as veias se esconderam. Né? E a minha mãe também me lembra que quando ela precisava pegar a veia, que ela ficava emocionada, as enfermeiras não... Aí eu dava a mão para ela, forte, forte, porque tem que fazer isso aqui, não? Dava a mão para ela e a enfermeira conseguia. Falei, oi, mas a senhora está fazendo milagre. Falei, não, é o toque, né? A segurança. E veja que às vezes acontece isso. Quando é que a gente precisa ser tocada? Quando a gente está em perigo. Quando é que a criança precisa ser tocada? Quando sofre uma emoção forte de perigo, vem, a mãe abraça, ele fica tranquilo. E é bem interessante a gente pensar isso, que o momento mais frágil das nossas emoções, da nossa afetividade, é quando a gente está em dificuldade. Aí entra todo o processo de adaptação. Né? E o que português não vem. Riaffiora, não? Aflora o medo. E aí o que acontece? Ou você se deprime, ou você vai buscar alguém, ou você chama alguém e aí por diante. Em um momento de tensão, um momento de perigo, por exemplo, nesse momento em que a veia minha não era fácil de pegar, eu estava num estado interior desorganizado. Porque veja, a emoção é um estado interno e organizado. Pacificado, não? Equilibrado. Quando o meu estado interior é desorganizado por questões, às vezes, muito simples. O choque, o trauma, o medo. Né? Quando um dia eu estava... eu sempre penso em coisas muito práticas. Uma vez eu fui buscar um exame de sangue que eu tinha feito. Esse suspeitar... E foi feito um DNA. E para nós, DNA, nossa senhora, o que vai acontecer, não? E o médico suspeitava alguma coisa assim um pouquinho muito complexa, muito perigosa para mim, não? Eu tinha tanto medo para pegar esse exame que eu estava no hospital, sozinha, girando e não achava estacionamento. E tinha, eu estava lá girando. Chamei um padre, muito amigo meu, não sei se vocês conhecem, padre Fábio Ciardi. Ele é professor conosco lá, mas na época era um amigo que ainda é hoje, não? Eu dizia, Fábio, tô doida aqui. O que está acontecendo? Estou no hospital, não acho estacionamento, mas não é por isso, porque eu estou com medo de pegar as análises. Calma, fica, para o carro. Ele falava para mim, para o carro, que eu venho aí já. Eu falei, nossa, que loucura, o que eu fiz? Eu falei, não, padre, já achei o estacionamento. No momento em que eu disse para ele a minha desordem, o meu medo, eu vi o estacionamento. Agora, vocês imaginam, esse é um exemplo muito simples, mas que eu estava
ele estava do outro lado de Roma. Eu estava colocando ele em uma condição de vir ao encontro meu por causa do meu medo. Hoje eu penso, o que a gente pode fazer de bagunça, de desastre, por uma questão emotiva não desequilibrada. Era normal, porque eu não estava com fantasia, eu estava sentindo. Mas aí, o momento em que eu chamei, toquei, não, dizemos assim, o meu ouvido, ele me disse uma palavra que me disse, fica tranquila, eu estou indo aí no hospital. Era o Hospital Gemelli. Imagina, meu filho é Nápoles, onde que ele ia me achar, né? Mas a disponibilidade dele do outro lado, dizer, eu estou indo, me tranquilizou. Eu digo isso, gente, porque às vezes a gente é muito cruel conosco mesmos, né? Os nossos sentimentos. Em vez, me bastou uma iniciativa, chamar quem eu confio, dizer o que eu estava sentindo. E o que foi que aconteceu ali? A palavrinha mágica? É? Mas o que foi? O toque. O afetivo que tocou o meu coração, não? O afetivo dele. Olha, vocês entendem que isso é fundamental. Não sei se na vida de vocês acontece diferente, mas na minha aconteceu isso e acontece. Interno e organizado, no qual se identifica um impulso para a ação. Fui impulsionada, chamei. Uma reação e uma organização. E geralmente, dizemos assim, é interessante isso, eu senti um impulso, imediatamente eu tive uma reação e imediatamente uma organização. Fiquei tranquila, achei o estacionamento, busquei as análises, li, levei para o médico, tudo tranquilo. É claro isso? Porque o que acontece? Existem momentos na tua vida em que você fica, nossa, desesperado. Você faz 1000 coisas, de 1999 erradas. Ou então, exageradas. Por quê? Porque impulsionadas por essa emoção ainda desorganizada. Que é normal, porque faz parte do teu afetivo. Agora, o importante é descobrir quais são as minhas reações diante das ações. Porque eu estou dizendo, né? Interno, organizado, identifica o impulso para uma ação. O impulso, gente, nós vamos ter sempre. Porque senão aí a gente dizia que aquele é morto. Até que a gente tem esses impulsos, a gente vai depois também ver quais são os impulsos que nós temos. Né? Oi. E geralmente, eu gostaria de fazer essa diferença aqui também, as emoções, elas são mais assim, elas não são estáveis, elas são momentâneas. Fiquei emocionada hoje na adoração. Acabou a adoração, acabou a emoção. Mas pode ficar dentro de você um sentimento. E é interessante isso, porque a emoção geralmente ela é momentânea. Reagir, sentir uma emoção. Né? E isso é importante entender, porque os sentimentos, elas são manifestações mais estáveis e duráveis. E o sentimento, por exemplo, quando eu dizer, qual o sentimento que você traz da tua experiência de família? A gente não pergunta qual é a emoção, porque a emoção você viveu lá. Mas você traz um sentimento de gratidão, de alegria, de raiva, né? De dureza. Esses são sentimentos. De solidão. Esses são aqueles sentimentos que perduram.
e que depois vai a se identificar a tua personalidade. Se você fez uma experiência, não? Por exemplo, eu quando penso na minha família, eu dou risada sozinha. Porque me vem todo aquele sentimento de alegria que a gente viveu quando éramos crianças. Nós somos em 7. Tudo palhaço, assim, meio assim, brincalhão, né? E a gente sabia que a gente fazia aquilo para, dizemos assim, é uma estratégia para superar algumas dificuldades. Então, o sentimento que eu trago quando penso é de gratidão e de alegria. Procure você pensar o que você traz de sentimento da tua experiência de família. E é importante porque de bem-estar, não? O que acontece? Esses sentimentos positivos que a gente traz dentro, que é essa manifestação estável do meu ser. A gente sempre fala assim, mas aquela pessoa é sempre triste. Ou então a gente fala, mas aquela pessoa é tão alegre. Não é isso que a gente fala? Aquela pessoa tão rígida. Aquela pessoa é tão flexível. O que identifica isso? Um pouquinho o sentimento que a pessoa traz. Agora aqui, ó, dizemos assim, que o sentimento dá essa capacidade nossa de relacionamento. Se você tem um sentimento positivo, que são vários, normalmente você vai ser uma pessoa, uma pessoa de fácil relacionamento. E aqui vocês já começam a entender que os problemas comunitários nossos partem de uma raiz única da afetividade. Não resolvida, não compreendida e por isso não elaborada. Que bom seria se nós nesses dias aqui, esses 3 dias, né? Celebrando essa nossa vida, essa nossa missão, a gente pudesse assim se olhar e se perguntar: que tipo de relação eu tenho? Porque aqui você vai bem identificar já a tua personalidade. E aí você vai começar a se entender e vai se dizer, eu vou ter que ficar assim ou eu posso mudar? Você pode mudar. Porque a transformação pode acontecer. E às vezes acontece em coisas muito pequenas, quando você adquire um conhecimento maior de si. Não para desfazer, porque dizemos assim, nós vamos ver depois as fases da vida. Ninguém de nós nascemos na mesma família. E cada um de nós traz a sua história. Né? E depois nós vamos aprender a lidar com essas histórias nossas, tá bem? Uma outra capacidade que o sentimento que é estável, a gente só falta dar nome. Né? Para dizer em você fala assim, eu tenho uma manifestação estável de bem-estar. A Nalvinha dizia de solidão, né? De vazio, que faz parte também do nosso ser. Eu também tenho os momentos de vazio, nós vamos entender isso. Todos nós temos. Porque a gente traz sentimento positivo e negativo também. Porque ninguém é feito só de uma parte. Senão nós seríamos monstros. Né? Traz ainda a capacidade de reagir. É isso que eu estou dizendo para vocês. Você traz consigo um sentimento mais duro, mais rígido. Você pode reagir. Né? Reagir, assumir atitudes, tomar uma posição, sentir atração, repulsão, sentir prazer e dor. Isso é tudo do nosso afeto. Quando você, por exemplo, assim, começa a sentir uma certa atração ou então repulsão, quando eu vejo aquela pessoa me repugna, isso faz parte do nosso afeto. Ou pela beleza, ou pela não beleza, né? Ou pelo caráter. E aí é interessante quando você começa a se descobrir, mas por que com ela eu me sinto tão bem e com ela eu fico uma irritação? Por que aquela pessoa me dá paz e aquela outra me dá isso? Faz parte disso aqui. E é bem provável que aquela coisa que você rejeita é aquilo que você traz que ainda você não descobriu em você.
E é interessante porque nas pessoas que estão fora de você, você se projeta. Ah, a Nalvinha me faz sentir isso. Dentro de mim eu também tenho aquilo. Mas aquela Marta lá me faz sentir... Mas eu também tenho aquilo. E é interessante quando você começa a se olhar assim, porque você começa a dar risada de você. Ei, Mariana, você está ainda nessa. É gostoso quando você consegue dizer isso. E é interessante, teve um tempo que eu tinha na comunidade, nós éramos em 3. Uma irmã me irritava. A outra me dava tanta paz. E a outra, por causa daquele choro dela, me atrapalhava. Tudo eu tenho. Eu muitas vezes sou irritada, muitas vezes choro e muitas vezes eu tenho a capacidade também de acolher, de ser boa. É engraçado. Era um espelho, os 3 espelhos que eu tinha. E de repente eu já começava a entender, mas por que aquela irmã me irritou? Sabe, porque ela é assim, assim, e eu também sou. Não existe, gente, apontar o dedo sem pensar que eu também sou aquilo. Só que muitos daqueles sentimentos que ela me traz são escondidos ainda em mim. É como se diz outro, é aquele vinho ainda velho, né? Bem, reagir e quando eu coloquei sentir prazer e dor, né? Vejam que aqui é o vazio que a gente fala também. Muitas vezes você fala assim, mas eu estou com uma dor dentro. Essa dor tem um nome, vazio, solidão. O sentimento de ser abandonada. Mas é tão bom quando você se diz, o que está acontecendo em mim? Ah, estou sentindo, estou lá, aquele sentimento do vazio, que às vezes a gente não dá nome, não? Então, estou com uma dor, estou com uma angústia, estou com uma tristeza. Faz parte de um sentimento que eu trago, você traz, e ele não é comprado, gente. Ele não é estranho, ele faz parte da nossa vida. Nós precisamos abrir as portas do nosso coração para acolher esse sentimento que é parte minha e parte de vocês. O problema não é reconhecê-los e acolhê-los. E é interessante que nós vamos ver daqui a pouco, quando é que a criança manifesta o seu distúrbio, o seu desádio, não? Com o choro. É uma dor. A mãe está lá, será dor de barriga, será dor de estômago, não dormiu bem, vocês estão aí. Né? As mães estão aí, decifrando, mas é uma dor. E ela está manifestando para você que algo não vai. Você faz 1000 coisas para poder ajudar. E assim é um pouquinho conosco também. Nós estamos de adulto, a gente não vai falar, eu estou chorando porque eu estou com fome. Mas você pode te dizer para você, eu estou chorando porque hoje sinto um pouco perdida, abandonada. E por que não dizer isso para vocês? Não? E por que eu não me dizer que hoje, não, o vazio, a gente fala assim, é como se fosse um buco, eu me sinto num vazio, não? Então tem um buraco aqui, parece que eu estou indo lá embaixo. E que é isso? O sentimento da rejeição. Né? Às vezes um olhar do outro cria em você uma coisa bem grande, mas é o sentimento que eu tenho e você também tem de rejeição. E quando é que ele aparece na nossa vida? Lá onde as nossas relações talvez não estão muito boas e você começa a se sentir rejeitado. E se você não sente, e se não é verdade, você vai fazer de tudo para que aquilo seja verdade. Ou seja, tem momentos em que as estratégias nossas são aquelas, eu vou fazer de tudo para que o outro me rejeite. Não é consciente, mas muitas vezes é essa a passagem. Tipo, por exemplo, tinha uma irmã que dizia, sou rejeitada, 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 e um dia ela me contou assim, olha que coisa, que estratégia dela. Na sala de lá, estava todo mundo falando como iam fazer a festa. E tinha sido anunciado de manhã, depois do café, que se ia organizar a festa. E ela tinha escutado o aviso e as irmãs que
programavam. Ela aqui escutando e não foi lá. Para depois dizer, vocês me rejeitaram na hora de organizar. E ela que aí entra na parte, não é uma confissão, mas é uma terapia, não, onde que você traz as tuas atitudes, porque como é que você se sente rejeitada? Conta uma experiência. Me conte. Aí eu bem devagarzinho, é claro que ela vai entender que ela fez de tudo. Por que ela não foi? Ela não abriu a porta, foi lá. Ah, vocês estão falando da festa? Eu também quero participar. O sentimento de pertença tem que estar dentro. Né? Não, escutou, ficou ali para depois dizer, vocês não me chamaram. Claro que na hora é uma estratégia inconsciente. Porque ela sente o sentimento de rejeição e programa, organiza para que esse sentimento perdure nela, fique mais estável. Vocês entendem isso? Não? E às vezes são aquelas estratégias usadas para poder fazer permanecer o sentimento de rejeição. E não reagem. Não, agora eu vou lá. Abra a porta, eu estou ouvindo. E é muito difícil, porque é muito sutil, não? É muito rafinado. É claro isso? Quais são as características, funcionalidade e consequências da afetividade? Uma primeira função da afetividade. Veja que nós estamos assim dizendo que a afetividade nasce conosco. Né? A partir, engraçado, veja, a relação onde o feto foi gerado foi no toque de mãe e pai, na relação sexual de mulher e homem. Nós nascemos e as primeiras coisas, o toque, a mãe logo que a criança nasce, logo o seio, o leite, o toque. Né? E é interessante que, mesmo sabendo isso, vocês aprendam também assim, que a afetividade a gente vai aprender durante toda a nossa vida. O toque da criança foi de um jeito, o toque nosso hoje é outro, e vocês imaginam o toque de nós celibatárias, né? Que vai acontecendo ainda hoje, mas com uma dimensão que responde à minha escolha. E por isso eu não tenho nenhuma dificuldade de dizer o que de fato eu tentei aplicar o afetivo sexual para o celibatário, mas também para os casais, que acontece uma dinâmica diferente, mas ela é a mesma. Porque o toque é para vocês como é para nós. Né? Agora diz assim que a afetividade se aprende sempre. O meu ser afetivo, ele vai ser sempre em função. Quando nós somos criança, dizemos assim, esse aprender e recordar, né? Nós estamos aprendendo a afetividade enquanto bebê e na minha reação eu estou recordando a minha mãe que ela tem que fazer alguma coisa. É complicado, mas é simples, se vocês me ajudem também nessa experiência, não? Por exemplo, no bebê, com as lágrimas, com o grito, com o choro, com as perninhas que batem lá, ele vai lembrar a mãe, né, a função de chamar a prática materna relacionada aos cuidados. Quando a criança dorme, que também é uma reação, a mãe diz, tranquilo, não está precisando de nenhum cuidado, não vou nem tocar, para que ele não acorde. Né? E se vai alguém lá perto, não tocar. Porque se você toca, você vai acordar. Mas aí, quando a criança faz todos aqueles berros lá, toda mãe corre para ver o que ele está querendo e precisando. Né? Ou porque está banhado, ou porque ele se sujou, ou porque ele está com fome, ou porque está com dor de barriga e tudo mais. Então, o que acontece, gente? Para sobreviver, né, é uma função de vida ou de morte. Por isso eu me inspirei na época, ou é energia de vida ou é de morte. Para sobreviver,
A criança precisa satisfazer as necessidades primárias e elas vão sendo informadas por reações, sensações dolorosas. Quais são, as necessidades primárias? Comer, beber, dormir. E essas são as necessidades primárias. E só que, quando criança, aqui é a diferença. Ela que precisa de ser curada por alguém. Hoje, veja como é que a gente pode aprender e recordar, né? Hoje, quando eu estou em uma necessidade, talvez não primária, mas secundária, por exemplo, de ser amada, de ser reconhecida, né? De ser, dizemos assim, apreciada. Que lindo esse desenho que vocês fizeram, né? Ou então, mas que comida gostosa as irmãs prepararam para nós hoje. Que ambiente belo. O outro que fez ele é necessitado de ser reconhecido por aquela necessidade secundária de ser reconhecido. A criança chora, berra, e você que faz? Para ser reconhecido, você fica lá. Será que ninguém vai falar nada para mim? Não é? É uma necessidade, gente. Agora, o problema é estar como eu me coloco diante das minhas necessidades primárias e secundárias. Hoje na minha oração, eu até assim acabei dizendo assim, né? Que transformação, dizemos assim, pode acontecer em tua vida hoje? Na oração minha, eu pensei muito nessa questão, sempre no nosso tema, o toque de Deus na minha vida, como é? Porque a gente fala de toque do homem, da boca, né? Do comer, do beber, mas como é o toque de Deus na minha vida? Será que eu não estou precisando sentir-me mais tocado, ou deixar-me tocar mais por Ele? E para ser tocado por Deus, eu próprio me colocava assim, não? O afeto que eu procuro nas pessoas, nas coisas, na missão. Olha, gente, que nós temos uma estratégia ótima na nossa vida, que é a missão. A missão nos toca muito, não sei em vocês, ela nos preenche. Até ontem a gente conversava um pouquinho, dizendo, como a gente é imbuídos das necessidades de estar em missão. Por que será? Eu sempre me pergunto, falo para minhas irmãs, por que será? O Papa está sendo ótimo. Por que será nós usamos tanto isso aqui? Olha, gente, que para falar mal dos outros é uma necessidade oral? O falar mal dos outros. Ou então o ficar muito assim dizendo, eu não sou ninguém, né? Essas lanhas, assim, essas reclamações que a gente faz, é uma atitude fundamental afetiva de necessidade de ser reconhecida. O que faz muito de vítima, ou que se exagera muito, é muito aqui, ó. Eu uso bem essa expressão, é bem oral. E aonde é que a gente satisfaz as nossas necessidades? É interessante isso. Às vezes a gente nunca colocou o porquê, o falar. Por exemplo, nós estamos fazendo silêncio, não é? Isso é muito importante, porque a necessidade nossa é muito de falar, é necessidade afetiva. E aí a dificuldade de se calar, que seria a organização dos nossos afetos. É um pouquinho, estou ficando um pouquinho forte, né? Mas eu acho que é bom que a gente entenda isso. Por que aquela pessoa fala muito mal do outro? Isso é questão afetiva, sexual. É uma necessidade de se alimentar. E eu me alimento através da boca. E isso a nível de comida, não comida e também de sexo. E por isso às vezes a gente fala, você é muito primitiva, você é muito oral.
Isso Freud, ele ensina muita gente, né? Que toda a nossa necessidade afetiva sexual, ela vai alimentada através de um canal, que é a boca. Engraçado que isso depois... Por exemplo, quando... hoje eu falava na minha oração, o toque de Deus. Vocês que têm esse carisma lindo aí da oração, dos grupos de orações, né? Do poder falar de Deus. Mas fale também bem do seu irmão, da sua irmã. Comunique positividade também no teu dia a dia com ele e com ela. Porque, como se diz, é fácil falar de um Deus que está ali, tadinha, fica quietinho, né? Mas a tua irmã que vai rebater, teu irmão que vai te dizer, que você vai confrontar, causa em você alguns medos. E as tuas reações talvez vão ser um pouquinho, né, agressivas. Então veja um pouquinho assim, como é que eu informo através do meu comportamento. A criança quando está doente, está com uma febre lá, claro que ela ainda não anda, mas o que acontece quando a gente também fica doente, afetivamente? Não vamos nem levantar da cama, porque eu estou doente dos meus afetos. Isso é muito importante. Aí entra a questão da depressão, do mal-estar. O outro fala, o que ela tem? Está mal. Vai no médico, vai no outro, vai no outro, vai no outro e não acha o mal, né? Então, eu acho assim que é bom que a gente faça um pouquinho essa reflexão. Bem, a afetividade... Alguém quer? Não? Relação que se estabelece com a pessoa que cura a outra. E é interessante, é o que eu já dizia antes, essa relação que nós estabelecemos entre nós, na comunidade, na missão, é profundamente a afetividade. E é interessante entender como eu estou curando, dizemos assim, as necessidades do outro. E se eu não estou curando, por exemplo, nós estamos fazendo retiro. A gente percebe quem está curando a parte da organização, curando a parte da comida, curando a parte das palestras, né, que a gente tem feito já antes com a Nalvinha, irmã, o tema, eu curando, eu fazendo. O que está acontecendo aqui? Uma relação. E quem é que nos coloca em sintonia? O nosso afeto. Né? Vocês encontraram, veja a sala bem curada, não? O que é isso? É afeto. Vou esperar meus irmãos e minhas irmãs com toda essa acolhida. E quando as comunidades começam a perder o sentido, não dizemos, o sentimento da acolhida, pode fazer se curar porque é problema da afetividade. A gente fala assim, eles estão perdendo a vocação. Não tem nada que ver, gente. A minha vocação, dizemos assim, é um dom de Deus, né? Mas ela é manifestada em coisas pequenas. Sentimento de pertença à comunidade, sentimento de estar com o outro e ter a alegria de estar com o outro. Quando você está perdendo o brilho, não é assim que acontece na vida do casal. É o afeto que está um pouquinho... É interessante quando você faz essa terapia de casais, né? O que é? A primeira coisa que você percebe que está acontecendo ali, não tem mais, a gente fala assim, aquela capacidade de se maravilhar do outro. Não? De dar um presente para o outro, que é o sorriso, é uma flor, é uma comida bem feita. Quando isso começa a ter, é o afeto da pessoa que está tocado. Está voltando um pouquinho a um sentimento muito primitivo, criança. Eu estou querendo ser tocada e ela não está me tocando mais. Né? Mas não quer dizer tocar somente no ato sexual. Tocar também na acolhida, tocar também na preocupação para com o outro e tudo essa coisa, né? A satisfação da necessidade, ou seja, estou com sede e vou e tomo água. A satisfação que eu mesmo me dou, por ordem, como vocês falaram ontem, me sinto satisfeito,
Por isso que eu gostei da palavra, porque é muito, nós falamos bem primitiva, bem humana, não? Produz. Isso é de consequência. Se você está satisfeita com a tua fome, com o teu ser, com o ser amado, você vai ter a sensação do prazer e do bem-estar. E o prazer, por isso que eu volto a um discurso assim da mística de Deus. Se as coisas de Deus, para mim, Maria Ângela, que sou celibatária, não me dá prazer, é bom que eu faça a minha mala e vou embora arrumar um homem. Gente, isso aqui é importantíssimo na missão. Em qualquer estado de vida. Se o marido e a mulher, um ou outro não está satisfazendo, dizemos assim, aquelas necessidades do amor que a gente teve no início, terminou a vida do casal. Então, assim eu falo sempre para nós. Se as coisas de Deus não nos dão prazer, e o prazer das coisas de Deus não é assim muito fácil, não. É cotidiano, é a oração, é o fazer gratuitamente, é deixar derramar a gratuidade de Deus na minha vida e não estar ali fazendo contado, medido, cobrando, né? E assim por diante. Então eu até acho sempre assim, a minha oração é sempre essa: Senhor, toque-me mais profundamente, porque eu possa sentir sempre mais o prazer de servir-te. E nós vamos ver hoje, quando o meu coração, o prazer sou eu, finito. Porque aí é uma questão muito egocêntrica, não? É um eu que vai sempre alargando. Então, assim, o prazer eu estar bem vem da satisfação das necessidades. Você tem necessidade de Deus na vida? Então, todos os comportamentos emitidos pela criança expressam o seu relacionamento amoroso com a mãe. Ou seja, tudo que a criança vai expressar na vida dela é esse grande amor que ela foi recebendo da mãe. Vamos fazer uma pausa, né? Para a gente descansar um pouquinho e